A primeira semana do mês de janeiro de 2026 está sendo movimentada quando a gente fala de geopolítica e principalmente da América Latina. Isso porque no último sábado, a questão aí de uma semana, os Estados Unidos invadiram, de certa forma, a Venezuela aqui na região da América Latina e com isso prenderam o então presidente e também ditador Nicolás Maduro. Este é o assunto do RBV Entrevista desta semana e eu tenho a honra de receber de forma online aqui nos nossos estúdios ele que é professor de Filosofia do Direito e também Direito Constitucional, é mestre e doutor em Direito, Everton Luiz da Silva. Everton, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Ernesto, boa tarde a toda a sua audiência, satisfação conversar contigo mais uma vez nesse tema tão importante. Everton, a gente vivenciou aí uma semana movimentada quando a gente fala de geopolítica aqui na América Latina, uma situação que, de certa forma, vinha se desenhando aí em 2025, desde quando o Donald Trump chegou ao poder aí nos Estados Unidos, mas que, de certa forma, o grande público não esperava que acontecesse na virada do ano, né, aí no terceiro dia de 2026. Como que você observa que se desenhou tudo isso e que a gente chegou a essa situação aí da queda de Nicolás Maduro, da sua prisão nos Estados Unidos? Como que você vê que se desenhou tudo isso? Olha, a questão tem muitas causas e pontos de partida, né? Todos eles acabaram coincidindo aí no começo do ano, muito provavelmente por uma questão estratégica, mas já vinha sendo trabalhado há algum tempo. Se o nosso ouvinte aí está mais atento há algum tempo, já deve ter notado algumas declarações nos últimos meses, talvez, do presidente Trump sobre, especialmente, a figura do Nicolás Maduro. Isso não é de hoje, não é só desses últimos meses, mas isso tem se intensificado, especialmente tentando marcar nele a figura de um líder do narcotráfico, ou daquilo que os Estados Unidos procuram chamar de narcoterror, o que já indicava, para quem estava suficientemente atento, que isso significaria algum tipo de intervenção. O que surpreende, de certa maneira, o mundo todo, e faz parte da estratégia militar, surpreender a todos quanto ao momento e quanto à tática, o sucesso depende disso, né? Surpreende que isso tenha acontecido de uma maneira relativamente tão rápida e tão fácil. Então, penso que esse é um trabalho que já vem sendo gestado há anos, alguns meses de uma maneira muito mais intensa. Agora, recentemente, isso só foi o ponto final desta, o que eu diria, primeira etapa, né? Porque não acabou aqui. Eu acho que essa é a conclusão de um primeiro momento, de um grande momento, de um projeto que é muito maior e muito mais duradouro. Não se invadiria a Venezuela simplesmente para pegar o seu presidente e julgá-lo e fica desse jeito, em meses se resolve. Isso tem uma tendência a se resolver em anos, em muitos anos talvez. Você falou, né, Everton, esse acho que é um ponto importante, que não deve parar por aqui. O Donald Trump já deixou claro isso, aí citando Colômbia, citando México, a própria Groenlândia, aí num caso que também vem se desenhando, quase que uma forma que ele vem tendo de mostrar que ele quer ter um domínio, aí não, falando da América Latina como um todo, mas também de outras partes, Groenlândia é um caso como esse, mas tentando talvez redesenhar a posição dos Estados Unidos frente a outras potências, aí como China e Rússia também, né, a gente poderia dizer. Eu acho que a tua pergunta contém quase todas as respostas possíveis, sabe? Porque, pelo menos ela abre as portas para todas as respostas, porque não é uma só que a gente precisa procurar, porque não é apenas uma que existe. Os Estados Unidos, para especialistas aí em geopolítica, é um império em decadência, né? Ao longo de toda a história nós tivemos impérios e todos eles, em algum momento, caíram. E eles caem com a ascensão de outro, se não outro império, pelo menos com o destaque de outra nação que acaba exercendo esse protagonismo. É o caso especialmente da China. A China, nas últimas décadas, tem crescido como ninguém cresce,
O desenvolvimento tecnológico tem pesado bastante nesse aspecto e eles têm se desenvolvido de uma maneira muito rápida, do ponto de vista histórico, é muito rápido. E para que os Estados Unidos possam fazer frente à China, ele não pode simplesmente ir atacar a China, né? Não é inteligente, não é adequado, e isso desencadearia uma catástrofe de proporções planetárias. Então, como é que você faz isso? Redesenha a geopolítica, porque o contexto que existe hoje, ele favorece a China. É como se nós disséssemos assim, quem aprendeu a jogar a regra do jogo e vem ganhando de modo consistente, não quer que a regra do jogo mude. Quem vem perdendo com a regra do jogo, quer mudar a regra do jogo. Então, é o que os Estados Unidos pretendem fazer. Então, ele pretende fazer isso de maneira a minar os pontos de influência geopolítica da China, e a China é parceira comercial e tem influência política na maior parte dos países do globo, continente sul-americano, africano, asiático, tem, digamos assim, não um domínio, porque a China não tem esse histórico de intervenção, de domínio sobre outros países, de intervencionismo, mas de parceria. E para que isso seja revertido, os Estados Unidos precisam atuar. E aí, duas coisas importantes. A primeira, você atua com governantes, com grupos políticos que apoiem os Estados Unidos e que sejam aliados ideologicamente, por um lado, mas não é possível dar conta de tudo isso. E, por outro lado, quando não dá certo essa estratégia, você precisa optar pela guerra. Tem um livro do Pierre Dardot, escrito com Laval e outros autores, que fala sobre a opção pela guerra civil, e que vai dizer exatamente sobre esse movimento em que o neoliberalismo, especialmente dos países do norte, né, pensando nos Estados Unidos, sobretudo, mas também a Europa, esse movimento de intervenção de uma maneira a desestabilizar democracias ou desestabilizar países em desenvolvimimento, como uma maneira de implementar suas políticas neoliberais. Para que os Estados Unidos, sendo bem resumido, para que os Estados Unidos cresça mais, ele precisa que alguém o alimente, né? E para isso você precisa de energia, suprimento numa eventual guerra, e o mundo tem se desenhado para uma guerra generalizada, e ele precisa enfraquecer aqueles que são seus adversários. O Trump usa essa expressão, né? Ele diz que está pegando o petróleo da Venezuela porque não pode admitir que o seu petróleo, né, o nosso petróleo, ele fala, do Ocidente, que é nosso, seja entregue a nossos adversários. Ele faz uma declaração explícita daquilo que, de certa maneira, é uma política de Estado dos Estados Unidos. Não é só a personalidade Donald Trump. E aqui, claro, eu não estou aliviando as declarações terríveis que ele fez nos últimos dias, especialmente sobre o povo venezuelano, mas dizendo que ele é apenas a continuidade de um processo maior e também é a declaração explícita de boa parte dessas intenções, coisa que, de repente, você não ouviria de um Biden. Coisa que se fizesse o mesmo, você não ouviria de um Biden, não ouviria de um Obama, que invade o Iraque, né? Mas que não dá declarações dessa natureza, por exemplo. Everton, você tocou num ponto que eu acho que é bem importante quando a gente está falando, né, de disputas entre territórios. Para os Estados Unidos é mais fácil invadir, agora nesse momento, uma Venezuela, ou futuramente, como ele já deixou claro em algumas falas, uma Colômbia, do que ele invadir uma China ou ele guerrear contra uma Rússia que tem poderio forte tal qual ele, né? Donald Trump mostra que ele prefere começar mexendo com países menores, com países mais fracos economicamente, mas que pode dar poderio para ele de petróleo ou de outros ou terras raras, como é o caso da Groenlândia, do que ir diretamente em países fortes tais quais os Estados Unidos, mas que podem trazer problemas aí generalizados para o país, né? Perfeito. Aí você me permite
retomar uma coisa que eu acabei deixando escapar, especialmente ali da Groenlândia, da Colômbia, e eu acrescentaria aí também o Brasil, sabe? Que me assusta um pouco, para não dizer muito, é que o Brasil está nessa conta, está nessa equação. Não vê quem não quer, ou quem vê não quer acreditar nisso. Se o mundo tem caminhado para os opostos, para os extremos, isso acontece em praticamente todos os países. Isso, a chamada polarização que existe no Brasil, existe nos Estados Unidos, mas ela existe a nível mundial. E essa intensificação do conflito, ela desencadeará mais cedo ou mais tarde em guerra. Já está acontecendo, mas ela mais cedo ou mais tarde desencadeia nisso. Se a guerra é de longa duração, não basta apenas ter poderio bélico, porque esse poderio ele é um dos elementos. Você precisa ter também amparo para sobreviver, para passar por uma guerra. E para isso você precisa de energia, e o petróleo é a grande arma. Você precisa que economias dependam de você, e por isso o risco que os Estados Unidos têm de desdolarização da economia é gigante. Isso, palavras do Trump, ele diz, a desdolarização da economia é uma guerra que os Estados Unidos perdem. Ele disse isso ao sair do primeiro mandato, durante esse período ali, né, de governo Biden. Ele volta e diz isso novamente. Quando o BRICS começa a ampliar o número de países e também a comentar ter uma moeda própria para suas transações, ele simplesmente surta e aí começam as intervenções. Então, veja, todos esses movimentos, eles são mais do que movimentos políticos, movimentos econômicos, a causa é essa. Então, aí os pontos que você pega, a Groenlândia, supostamente, diz o Trump, é para questões estratégicas, para a segurança dos Estados Unidos, né? Não deixa de ser verdade, mas é sobretudo pelo que ela contém, as chamadas terras raras. Ele ameaça a Colômbia, e aí a grande questão é, por que a Colômbia, né, além de todos os aspectos econômicos, que a gente já falou até aqui na nossa conversa, poderia falar mais, mas eu penso que do ponto de vista estratégico, pega cada um dos países da América Latina e verifica quem são os seus governantes. Aqueles que são aliados, não precisa ter intervencionismo. É um recado claro que ele dá para interferir nas eleições desses países. Então, ele está dizendo ao povo colombiano o seguinte, olha, ele disse que tem um homem doente lá. O que o Trump está dizendo olha, povo colombiano, se vocês votarem nesse candidato ou no candidato que ele indicar no futuro próximo, vocês correm um risco de acontecer com vocês o mesmo que aconteceu na Venezuela. Consegue perceber que isso interfere e mexe com as eleições? Os adversários políticos do Gustavo Petro vão usar isso. Dirão com certeza nas suas campanhas, olha, vocês querem trazer aqui para o nosso país o mesmo que acontece na Venezuela? Vocês querem adoecer o nosso povo? Essa já é uma conversa. E por outro lado, eu penso que nós temos no Brasil também eleições agora em 2026. Do ponto de vista diplomático, do ponto de vista do cenário internacional, o tamanho de Lula é muito maior que o tamanho do Gustavo Petro. E por que eu estou dizendo isso? Porque nessa queda de braço, com certeza Trump tem mais força, mas eu quero dizer, você tem que escolher quais batalhas travar e quando travá-las. O Trump recua no tarifaço em relação ao Brasil porque ele viu que não gerou o efeito esperado. Isso desmoralizaria. Então ele consegue minar ao redor do Brasil e às vésperas da eleição fazer o mesmo. Começar a falar em 2, 3 meses, talvez antes das eleições, influenciar as eleições dentro de um país longe, que é o país mais importante da América Latina, em termos territoriais, econômicos, estratégicos mesmo, pensando principalmente com a China, né, não dá para tirar isso da nossa mente, ele tentar dessa maneira. Porque, veja, se ele conseguir algum presidente que seja aliado do ponto de vista ideológico e econômico, ele consegue, ao mesmo tempo, se fortalecer, tornando o Brasil uma zona de influência sua, e enfraquecer a China.
É como se nós disséssemos assim, no futebol tem o jogo de 6 pontos, né? Quando você ganha do teu adversário, você não só ganhou os 3 pontos, como fez ele perder 3. Então vale 6. É o mesmo aqui. Quando você ganha um país que não é teu, ele vale por 2. Ele vale porque você ganhou e porque você tirou a parceria do seu adversário, que é essa a expressão que o Trump usa, né? Não sou eu. Então, desse ponto de vista, eu penso que nós temos um risco muito grande. E também, sem contar, claro, as questões de ambientais, né? A água, eventual escassez de água, eventual escassez de recursos naturais, e também nossas terras raras, elas entram nessa conta. Há muita coisa aí que não sabemos, mas que com certeza os estados estão prontos para saber. Um sintoma aí, para encerrar essa parte, para a gente poder conversar mais, todos os pré-candidatos à presidência da República que pretendem ser os sucessores do eleitorado do último presidente Jair Bolsonaro, a considerar que ele não vai disputar por estar preso, condenado, inelegível, considerando esse cenário sem mudanças, outros candidatos começam a aparecer. É só notar quais foram as declarações públicas, os tweets, as manifestações públicas deles em relação à intervenção de Trump nos Estados Unidos na Venezuela. A maior parte, ou todos eles, focaram na figura do Maduro. Ou seja, todo um argumento moral de dizer que Maduro é isso, que é aquilo, e que eu acho que é se não um consenso mundial, há no mínimo uma desconfiança. O próprio governo brasileiro, em relação às últimas eleições na Venezuela, fala que eles teriam que arcar com as consequências de uma eleição polêmica como foi. Mas, para além de qualquer discussão dessa, e Trump nos diz isso, o objetivo é econômico, o objetivo é ter o petróleo. Então, dessa maneira, a gente precisa entender que alguns dos nossos presidenciáveis estão sinalizando aos Estados Unidos: olha, eu quero ser o candidato a enfrentar Lula ou um eventual sucessor de Lula, para não atrapalhar os planos estadunidenses. Eu sinalizo assim. Claro que é um exercício de previsão, e normalmente, né, você me apresentou como professor de filosofia. A filosofia costuma ser muito ruim em prever as coisas. Ela é mais a coruja de Minerva que sobrevoa ao final do dia para poder fazer o balanço do que aconteceu, né? Mas o que vem sendo sinalizado é isso, né? Tudo que sinalizava uma eventual captura de Maduro, intervenção na Venezuela. Nós não sabíamos quando, veio mais rápido do que se esperava. Se falava já que a Colômbia seria o próximo. Deu 2 dias para o Trump dar uma declaração sobre a Colômbia. Bom, é só a gente pensar qual é o próximo. Ela não vai dar uma declaração sobre a Argentina porque tem o Milei lá. Não vai dar uma declaração sobre o Chile agora, considerando as últimas eleições. O próximo, na América Latina, com um poderio econômico importante, é com certeza o Brasil. Eu acho que, para quem está nos acompanhando, um ponto importante é observar a eleição que vai ocorrer na Colômbia agora, já nos próximos meses, porque a gente pode esperar que ela pode ser depender do resultado, ela pode trazer um desenho de, entre aspas, futuro para o que pode vir a acontecer no Brasil no mês de outubro, deixando? Eu não tenho dúvida. Claro que cada país tem sua realidade, sua forma de... seus próprios afetos políticos que circulam, né? Então, populações diferentes respondem de forma diferente a certos estímulos, mas todas as populações respondem aos estímulos. Então, guardadas as devidas proporções e feitas as devidas adaptações, eu não tenho dúvida de que as eleições colombianas podem ser consideradas como um certo laboratório para as nossas eleições. Eu diria o seguinte: não é minimizar os eventuais conflitos, muito menos menosprezar a importância da Colômbia no cenário mundial, mas é pensar, tudo é um meio para alcançar um fim. Se você tiver ou não tiver sucesso na Colômbia, isso serve sobretudo para copiar a receita ou para adaptá-la no Brasil, porque aqui o sucesso, o impacto é muito maior, né? Do ponto de vista, tem um texto que inicia um livro que eu gosto muito, que é A Sociedade Ingovernável, o livro do Chamayu, e aí tem o prefácio desse livro, que é uma brasileira que escreveu. Ela diz assim:
o texto é a gerência vai à guerra. E quando falar gerência vai à guerra, vai dizer assim, o poderio econômico, né, os bilionários passam a exercer um tipo de trabalho econômico alinhado às estratégias militares. Né, alinhado às estratégias militares. E eu acho que é um pouco isso que a gente vai ver. Traçar a otimização de recursos, tratar da... E aí é um escambo, né, uma troca que o próprio militarismo, ele passa a se valer da logística, da administração, da lógica daquilo que a ciência da administração ensina. Então, penso que as eleições colombianas elas são em si importantes, não só para o seu povo, mas dentro desse contexto que nós estamos conversando, mas elas são ainda mais importantes porque, além delas, elas servem como mote de organização para as eleições no Brasil. E aí eu penso que com a IA nós veremos uma coisa diferente. Não melhor do que nas últimas eleições, não necessariamente pior, mas diferente das últimas eleições. Muita coisa pode acontecer numa velocidade que o cérebro humano não acompanha, e coisas podem ser irreversíveis. Né? Eu sempre brinco, a IA tem uma velocidade gigante, mas o cérebro humano continua sendo o mesmo cérebro de milhares e milhares de anos atrás. Então nós temos um processo orgânico para acontecer. Então o medo nos afeta de modo imediato. Para desfazer o medo leva muito tempo, e não é só com informação, é com um recurso que nos traga segurança. E normalmente quem traz a palavra do medo traz também a solução, suposta solução, com a segurança. Então quem souber manejar isso, e a extrema-direita tem feito isso com muita habilidade, tende a ter alguns ganhos nesse aspecto. Você falou, né, para a gente amarrar toda essa nossa conversa, Everton, você falou da questão, a gente tocou, né, das eleições, você trouxe, eu acho que é um ponto importante, que a gente vai ter a convivência da inteligência artificial no pleito de outubro, infelizmente a gente não vai ter como fugir disso tudo. Para a gente amarrar toda essa nossa conversa, a gente pode ter, você falou um ponto que eu acho que é bem interessante, que é a gente deve ter uma eleição diferente, intensa, não sei se seria a palavra correta, mas intensa, tal qual foi 2022, mas a gente deve ter uma eleição diferente do que foi a de 2022 ou lá atrás de 2018, né? A gente deve ter aí uma eleição totalmente diferente com fatores e personagens que talvez a gente não esperava ter nesse ano. Para a gente complementar tudo isso, Everton, eu sei que é difícil a gente projetar futuro, mas em cima de tudo isso hoje, aí, primeira semana de 2026, com todos esses acontecimentos, o que a gente pode esperar em outubro de 2026, nas eleições, e ao decorrer desse ano, tendo um início já tão conturbado como foi essa semana? Olha, se popularizou a expressão o Brasil não é para amadores, né? Então eu não vou tentar arriscar tanta coisa assim, mas o que eu diria é que as eleições serão diferentes e intensas por conta dessa transformação do Brasil em palco de uma disputa que não é uma disputa só eleitoral, mas sim uma disputa geopolítica, que sempre claro, de certa maneira, toda eleição tem um impacto do ponto de vista geopolítico, mas ele tem um impacto diferente agora. Ele tem um acirramento das disputas de uma maneira que nós não víamos em 2022, muito menos em 2018, imagina em 2014. Eu recordo muito bem em 2014, eu sempre gosto de lembrar isso, porque eu parecia meio que um maluco entre os meus colegas e professores, falando que a política caminhava para os extremos e nós teríamos a influência militar na política de uma maneira muito intensa, ao redor do globo, mas sobretudo no Brasil. Em 2014, parecia que a grande disputa era entre direita e esquerda, falava-se já na época em país polarizado, e vejam, são 12 anos já. E aquela polarização, perto do que nós temos hoje, é pequena. Ela era grande para aquele contexto, mas hoje ela é pequena. Por que ela é pequena? Porque hoje ela tem
uma dimensão geopolítica muito mais explícita e evidente. Então, eu acho que essas eleições serão marcadas muito por tentativas de influência no nosso território. Isso é grave por vários aspectos. É grave porque a autodeterminação dos povos acaba simplesmente sendo ignorada, já está sendo quando invade a Venezuela para pegar petróleo. Isso, a despeito de qualquer qualificação que podemos ter para o Maduro. Ela é ruim porque, de modo consistente, vem sendo atacada a forma de eleição no Brasil, o que é muito curioso, né? É a mesma tática que acontece nos Estados Unidos, embora os sistemas de votação sejam diferentes, a contabilização seja diferente. Então, aqui quer o voto impresso, lá ele é físico. E o problema está lá, que era físico, que simplesmente consumiram. Consegue perceber que é desacreditar o sistema democrático, eleitoral, tradicional, quando você tem de maneira mais explícita a tentativa de influências externas, automaticamente isso traz para a população um certo senso de receio mesmo. E aí que me preocupa, porque a despolitização da sociedade é tão mais grave do que a intensificação da chamada polarização. Eu diria que é mais grave. Ela é mais grave porque toda a despolitização é uma forma de você reservar um certo exército, né, um grupo de pessoas suscetíveis a outros estímulos. Né? A inteligência artificial é muito boa em categorizar comportamentos humanos. Ela já vinha sendo utilizada com as redes sociais, pelo perfil do consumidor, pelo que horas dorme, que horas interage, que tipo de posts compartilha ou ignora, é a chamada economia da atenção. Então, despolitizar a sociedade significa criar um exército de reserva para qualquer momento poder se valer dele. Quando nós dizemos, eu não sou nem de direita, nem de esquerda, eu não sou nós estamos fazendo uma opção política, só que nós não sabemos qual é. Alguém escolheu por nós, e nós simplesmente só vamos executar. Então, isso já vinha acontecendo, mas vai acontecer de uma maneira diferente, penso eu agora, porque outras potências têm interesse na nossa eleição. Um ponto que eu também tinha esquecido sobre a China, que você tocou lá no começo da nossa conversa, é que eles querem fazer a chamada nova rota da seda, né? Que é os países da América do Sul, aí, sobretudo o Brasil, por conta da sua extensão territorial, servir como caminho de passagem do Atlântico para o Pacífico, para desembocar a produção e tudo mais. Até porque no Panamá, o Trump já havia ameaçado que no canal do Panamá ele ia tomar. E pode fazer isso a qualquer momento, né? Eles já fizeram em outro momento de servir no Panamá. Seria muito mais fácil fazer isso hoje do que no passado, e já fizeram na Venezuela, ainda mais difícil do que no Panamá. O Brasil é estratégico. Se vem um presidente que simplesmente tranca as portas, isso não é construído. Então, veja como é importante do ponto de vista geopolítico a eleição de outubro de 2026. Ela marca uma parte de um projeto, de uma disputa de projetos de mundo que é maior, entre, sobretudo, Estados Unidos e China. O único país que eu não falei foi a Rússia, que foi o que você citou. A Rússia está em guerra, né? Isso era um achismo meu, que o tempo se encarregou, eu acho, às vezes é um viés de confirmação, de comprovar. Eu dizia, lá no começo da guerra, alguns colegas no trabalho falavam assim, mas o Putin não é maluco de querer deixar essa guerra mais do que 2, 3 meses. Eu falei, mas não foi ele que quis a guerra. E eu nem tô me mostrando simpatizante dele, não. Mas como não? Ninguém constrói uma guerra dentro do seu próprio território. Essa é a regra top 5 da estratégia militar. Você desloca a guerra para que as consequências se deem em outro território. Quem tem interesse numa guerra dessa natureza para ocupar a Rússia? Os Estados Unidos. Porque a Rússia não vai se meter. Se você lembrar bem, no primeiro mandato do Trump,
ele sinalizou querer pegar o petróleo na Venezuela, tanto que quando ele sai, ele dá uma entrevista dizendo, nós estávamos quase tomando o petróleo venezuelano, ele era quase nosso. Aí o Biden vai lá e faz um acordo para reduzir parte dos embargos econômicos que nós impusemos. Ele estava indignado falando isso. Quando ele tentou lá na primeira vez, e começou a sinalizar, a Rússia mandou navios para a costa venezuelana. Sinalizou que não é bem assim. Por quê? Porque sabe que do ponto de vista estratégico, os Estados Unidos iam querer o petróleo venezuelano. Agora eles não podem se dar o luxo de estando em guerra, e o problema não é só a Ucrânia, o problema é a Europa toda que volta os olhos e teme ser invadida depois. Então ele está numa tensão. Ele não vai querer travar uma guerra por procuração lá no outro lado do Atlântico. Então ele precisa recuar. Então tende a se amarrar em certos acordos para que a Rússia fique fora do ponto de vista bélico. E aí a China perca força nessa briga, porque ela perde um grande aliado, né? Ou que pelo menos um aliado que vai ficar esperando. Olha, eu tô numa guerra, não posso me meter em todas. Então eu penso que as próximas eleições, elas vão dizer muita coisa sobre o mundo que nós teremos aí pela frente. Everton, eu gostaria de agradecer a tua presença aqui. Eu sei que se deixássemos, ficaríamos horas a fio aqui conversando. Gostaria de agradecer novamente a presença aqui e deixar sempre os microfones aqui da RBV Rádios, da Rádio Videira, abertos. A gente sabe que teremos um ano, assim como a gente estava falando agora, um ano com muita complexidade pela frente, e é claro, com a maior das certezas, espero contar contigo novamente em outras edições aqui do RBV Entrevista. Eu que agradeço, Ernesto, é sempre uma satisfação poder conversar contigo, conversar agora com a sua audiência da RBV, é uma honra muito grande, sempre que for chamado, farei questão de participar, é sempre muito, muito gratificante, nos coloca a estudar de novo, a prestar atenção no que está acontecendo ao nosso redor, e conversar com a sua audiência sempre vai ser uma alegria muito grande. Agradeço e um ótimo 2026 para você e para toda a equipe da RBV e a sua audiência. Obrigado, Everton, para você que esteve com a gente. Nosso muito obrigado. Este RBV Entrevista já está disponível no portal RBV, no YouTube, no Spotify. Afinal de contas, estamos com você em todo lugar. A gente se encontra na próxima semana em mais um programa. Até lá.